Pode, Ana. Pode. Obrigado. Só que ainda eu acho que a gente Já dei já. Já deu? Já, tá rolando. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o nosso penúltimo dia de Intercede, que o último dia vai ser em dezembro, na última segunda-feira, e vai haver uma confraternização. Então todos sabem que nesse dia cada um traz alguma coisa para colaborar, né? Vamos ter um momento de avaliação, vamos também um momento assim, de brincadeira, né? Mais dinâmica, para a gente se confraternizar. E no dia de hoje, nós trouxemos essa frase aqui, que eu gosto muito de Allan Kardec, tem lá na Revista Espírita de junho de 1859, onde ele diz que a finalidade do Espiritismo é tornar melhores os que compreendem. Então, todo aquele que compreender a doutrina espírita, o que ela traz, tá? Com certeza vai nos fazer melhor. Com certeza vamos nos empenhar para estar melhor, né? Então, esforcemos-nos por dar o exemplo e mostremos que para nós a doutrina não é uma letra morta. O que Kardec quer trazer para a gente, né? Nós estamos estudando, é muito bom estudar, é muito bom conhecer, né, o que a doutrina, o que a filosofia dela traz para a gente, mas só saber, só receber e não fazer nada com ela em relação a nós mesmos, tá? Ela vai se tornar uma letra morta. E ela não é uma letra morta, é uma filosofia transformadora. Tá? Então Kardec já dizia isso em 1859, que prevalece nos dias de hoje. E antes de iniciar a nossa prece, queria lembrar vocês, vocês sabem qual é o tema de hoje, já que é a penúltima reunião? Mandei e-mails. Como estudar. No mês passado nós falamos o porquê de estudar, vocês lembram? O porquê? Né? Daqui a pouco a gente vai pensar um pouco nisso. Então, hoje nós vamos tentar aprender como estudar. Muitas pessoas acham difícil, qual o método, como começa. Muitas pessoas não começam com as obras fundamentais, começam com outras literaturas e acham que estão estudando o Espiritismo. Né? E hoje, Daniel e Aline vão trazer, né, essa proposta de como nós devemos estudar a doutrina espírita. E aí a gente vai fazer uma prece, né, aproveitar esse momento que estamos entre amigos e vamos realizar esse momento de confraternização com o nosso mestre maior, certo? E para isso vou precisar da colaboração de vocês. De que forma, né? Nos concentrando, vibrando, aproveitar esse momento para envolver esse trabalho, para envolver os nossos companheiros que vão trazer a palavra de hoje, para envolver os nossos familiares, para envolver também aqueles que a gente sabe que estão precisando de ajuda, né? E também aqueles que nós não sabemos que estão precisando de ajuda, mas o mestre sabe, tá bom? Então vamos concentrar da melhor maneira que puder, de olhos fechados, de olhos abertos, mas acima de tudo, que nós possamos estar com o nosso coração e com as nossas mentes abertas para o Mestre, aberta para o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai. Jesus amigo, pastor das nossas almas. E agradecemos pela oportunidade de estar aqui neste grupo, com pessoas amigas, com pessoas imbuídas de estudar a doutrina espírita. E que, com certeza, tentaremos fazer com que ela não seja uma letra morta em nossa vida, para que ela possa estar bem pulsante nos nossos corações e nossas mãos. Quero pedir, Mestre Jesus, que envolva todos nós, envolva o nosso trabalho, envolva a nossa casa e envolva também outros trabalhos que estão realizados em paralelo conosco, para que cada um de nós possa receber essa chama do alto, esses fluidos benéficos, para que possamos iniciar a nossa semana de maneira agradável e que possamos também agradar aos demais que compartilham o nosso caminho. Agradecemos, Mestre, por ter os companheiros de hoje, Aline e Daniel, que eles possam ser envolvidos, que eles
possam ser unidos, que eles possam trazer de maneira tranquila, de maneira simples, porque a doutrina espírita é muito simples. Que hoje seja um dia com muita simplicidade para conversarmos e estudarmos. Fica conosco, mestre, hoje sim. Boa noite, boa noite. Depois vocês assinam, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Então, a gente vai falar sobre como estudar a doutrina espírita, conforme a Jana já trouxe aqui. E nós vamos apresentar um trabalho juntos. Vai dar certo. Sim. Vamos lá. Em 3, né? Trio. Em trio, olha só. Isso é histórico. E aí, nós criamos aqui alguns objetivos, né? O que a gente vai ver hoje? A gente vai diferenciar o estudo da leitura propriamente dita. 2, relembrar algumas instruções de Allan Kardec sobre o tema. 3, sugerir algumas dicas para facilitar este estudo. É claro que a gente não tem a pretensão, né, de falar, olha, você só vai estudar a doutrina espírita se for dessa forma. Entendeu? Nós aqui somos os que estudamos e sabemos como é que se faz, e aí vocês vão ter que seguir essa regra aqui. Não é isso, o objetivo não é esse. Mas se Kardec tem algumas instruções, é importante que a gente conheça, né? E se possível, siga. Né? E aí, obviamente, a gente também tem alguma experiência nisso, que a gente passa para vocês. Pode ser que vocês façam igual, pode ser que vocês façam semelhante, pode ser que não façam nada igual. Mas aqui, ou faça melhor. Mas são dicas, né? São propostas. Por quê? Quando a gente cria um trabalho sério, a gente traz pessoas aqui que estão interessadas em conhecer a doutrina, é interessante a gente ver como é que a gente vai alcançar isso de forma séria. Né? E se alguém tenta fazer isso, por que não trocar essa experiência? Então isso aqui é muito mais uma troca do que, né, uma via de mão única, é desse jeito aí e tem que ser dessa forma. Não é. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Qual a diferença entre estudo e leitura? Porque aqui a gente vai ver como que se estuda. Eu trouxe aqui, né, nós trouxemos o significado de estudar e de ler, que está lá no Aurélio. E aí estudar diz assim: aplicar a inteligência para aprender, observar atentamente, procurar fixar na memória, exercitar-se, examinar atentamente, analisar, dentre outros. Tem vários significados, eu peguei os que interessam pra gente. Eu já vou falar sobre isso. Ler, percorrer com a vista o que está escrito, decifrar e interpretar o sentido de, reconhecer palavras, dentre outros. Então vocês conseguem perceber alguma diferença? Qual é essa diferença? A diferença é que entre estudar e ler, você pode pegar um jornal, ler uma notícia e simplesmente ler. Né? Agora, se você pegar um jornal, ler aquela notícia e dela ler, você se inteirar do assunto, pesquisar o porquê daquilo ali, o que está acontecendo aquilo ali. Você vai procurar outros meios, outros jornais, revistas, até mesmo livros, para saber o porquê daquilo. Então você vai estar se instruindo, você vai estar estudando a respeito daquele assunto que está no jornal. Fazendo uma análise um pouco mais profunda. Mas Acho que a grande diferença, assim, né, é que, por exemplo, na verdade, para mim, né, eu não consigo analisar uma coisa só percorrendo com a vista. Então, eu acho que a Falou diferença muito bem. Que a análise ela demanda empenho de aprofundar-se. Né? Exato. Não só o que você analisar, não é só você ler o que está escrito, é interpretar o conjunto como um todo, não só aquela frase. Quando você passa só pela vista, você
pega o significado daquela frase. Quando você analisa, você pega o sentido daquela frase naquele contexto, naquele parágrafo, naquele... Você já vai falar. E vocês trouxeram muito bem, é verdade. E você vai fazer uma análise de modo que você apreenda aquilo, segura aquilo. Então, aquele conhecimento ele vai introjetar. Quando você estuda, você está seguro de que aquilo ali você conquistou. Entendeu? Você pode até esquecer por um momento, mas se você depois... lembrei, aquilo fica. Quando você lê, a informação vai para o inconsciente rapidamente. Né? Você não está com aquela preocupação de fixar aquele conteúdo. É diferente. O estudo ele é uma coisa mais minuciosa. É claro que tudo vai partir da nossa vontade. Né? A gente lê o tempo todo, mas nem tudo que a gente lê a gente estuda. Claro que para estudar a gente tem que ler. Mas nem tudo que a gente lê a gente está estudando. Então as pessoas leem o tempo todo, mas nem sempre elas estão absorvendo aquilo, fixando aquela ideia, analisando, pensando no que está ao redor daquilo. Se aquilo faz sentido ou não, estudando, aprofundando, entendeu? Para poder guardar aquela informação. Pode falar. Eu acho que estudar é você aplicar o raciocínio na sua leitura. Porque também, assim, quando a gente estuda gestal, a gente também sabe quando a gente vê um objeto, a gente lê aquele objeto. A gente não estuda o objeto, não vou estudar o notebook. Mas eu estou lendo isso aqui no notebook. A mesma coisa, eu estou lendo as palavras, eu estou... Você aplica o raciocínio na leitura também. Você raciocina o tempo todo, você raciocina está dormindo. Só que... por exemplo, se você lê a palavra casa, você vê uma imagem da casa. Exato. Se você vê a casa, você vê a casa com tijolinho, você não para analisar o que você está pensando. Quando você estuda, você vê o significado do que existe aquela casa. Sim. E isso, obviamente, tem que ter um interesse. Tem que ter um interesse. Por que a gente trouxe esse... Você queria falar alguma coisa? Não, eu falei exatamente o que você colocou, a questão que a leitura passa pelo raciocínio, pela necessidade. Só que o estudo, esse raciocínio é mais complexo. É mais complexo. Ele demanda mais detalhes. Complexidade, mais esforço mesmo. Mais esforço, maior interesse. Se a gente não tiver interesse, é muito difícil estudar. É muito ruim a gente estudar alguma coisa que não interessa a gente. A gente até faz isso quando tem que passar de ano na escola, né? Mas quando você vai atingir um certo nível de maturidade, de idade, você já não tem mais essa necessidade, a não ser que seja por causa do teu trabalho. Mas geralmente as pessoas estudam aquilo que interessa. E aí, por que a gente trouxe esse significado? Primeiro que a gente tem o hábito de traduzir tudo que a gente fala utilizando o dicionário, depois o Daniel vai falar mais sobre isso. Segundo, porque muita gente chega na casa espírita, né? E eu não escutei isso uma nem duas vezes, e todo mundo aqui que trabalha passa por isso o tempo todo e fala assim pra gente: poxa, Lívia, eu gostaria muito de participar da reunião mediúnica. Há pouco tempo teve um caso, né? E aí eu fui explicando o que era a nossa reunião mediúnica, por que não era possível ser dessa forma, né? Você chegar numa casa e já sentar ali. Mas eu quero nem que seja como telespectadora. Calma aí, mas não é um espetáculo, não existe dessa forma, com jeito, com tato, você vai explicando. Mas Aline, eu já estudei tudo que você imagina sobre as obras básicas. Aí você bota o pé bem lá atrás. Por quê? Caraca, já estudou tudo, eu quero sair desta encarnação. É uma palavra muito grande, muito nossa, tudo abrange tudo. E aí eu falei, eu queria sair dessa encarnação, pelo menos tendo estudado a revista Espírita inteira. E eu não sei se vou conseguir. E ela já estudou tudo. Parabéns, né? Mas você percebe, sem querer julgar a nossa companheira, que é óbvio que ela não estuda tudo. Porque ela, de repente, não analisa o que seria estudar. E a gente não sabe se ela conhece o universo todo também, tudo que ela conhece tudo. Até quando a pessoa fala, eu já estudei os 5 livros que a população conhece, a massa conhece, que faz parte das obras fundamentais, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho. Separa a hora da pessoa, porque é uma coisa complexa você estudar. Eu já li 5 vezes esse livro, Livro dos Espíritos. Que bom, parabéns, mas será que você absorveu? E eu conheço gente que tem uma estrada longa no Espiritismo, que leu realmente muito, e quando você conversa, dialoga, discute um tema, você percebe que a pessoa não estudou. Que bom que ela leu muito, mas ela absorveu pouco, porque ela tem erros
erros básicos. Quando a pessoa estuda, ela está ali analisando. Ela é difícil, ela vai errar. A gente erra o tempo todo, mesmo estudando. Mas ela tem que ser uma pessoa que analisa melhor. Ela presta atenção no que ela está dizendo, ela reflete, ela compara com outras coisas. Então, a chance vai diminuindo a margem de erro. Para quem quer conhecer como a gente, né, não é escutar e falar. É em busca daquela informação concreta. É importante estudar. E aqui é um grupo de estudo. Logo, é um grupo dessa análise mais minuciosa. Ok? Ficou claro isso, né? Vamos lá, Gabriel. Aí, pessoal, aproveitando isso que a Aline colocou, vamos ver aqui que a gente entra na parte do trabalho sobre as instruções de Allan Kardec. Vamos ver o que o Kardec diz para a gente sobre isso. A gente pegou basicamente 4 partes das obras fundamentais. Usamos primeiramente o Livro dos Espíritos, posteriormente o Livro dos Médiuns. Do Livro dos Espíritos, a gente usou 3 itens da introdução. A gente vai começar com o item 8. Olha só, gente, introdução. Olha só o que ele diz na introdução. Vamos lá. Lembrando que a tradução é de Guilhom Ribeiro. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade. O estudo de uma doutrina só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções, ou seja, impedimentos e preconceitos, e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Escreve para mim, por favor, ali, perseverança, né, e vontade. Então, o estudo com utilidade só pode ser feito por criaturas humanas sérias, perseverantes, livres de prevenções, animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Allan Kardec, lá no item 8, já coloca assim, para mostrar como é que é a história em relação a estudar doutrina espírita, né? E aí continua. Não sabemos como dar estes qualificativos aos que não imprimem aos seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento, gente, indispensáveis. Anota para mim ali, continuidade, regularidade e recolhimento, por favor. Do dicionário, o que quer dizer continuidade? Aquilo que é contínuo. O que é contínuo? O que é constante? O que é constante? O que é constante? Aquilo que não tem interrupção. Parece bobeira, gente, a gente trazer a questão dos significados de dicionário, mas aqui, quando a gente entende cada palavrinha dessa que ele quer dizer, fica muito mais claro o que é Kardec, já na introdução da primeira obra kardeciana, ele quer dizer para a gente, né? Continuidade, ou seja, o estudo da doutrina espírita não deve ser interrompido. Para estudar seriamente essa doutrina, deve ter continuidade. Até quando? Nós somos espíritos imortais? Verdade é eterna. Então, o importante é a gente puder, né? Regularidade. O que quer dizer regularidade? O que quer dizer regularidade? Olha, pessoal, por isso que a gente tem consultação em dicionário. A gente não consegue verbalizar. Talvez a gente até saiba o que é, mas o que é regularidade? Para mim é padrão. Tem a ver com regras, né? Ou então com espaço, coisas que acontecem em espaços de tempo quase iguais. Frequências. Exatamente. É quase um sinônimo de continuidade. É quase um sinônimo, por isso que não é redundante isso aqui. Uma coisa que tem continuidade, ela não tem interrupção, mas ela acontece em espaços de tempos regulares. Para que seja estudo da doutrina espírita, é importante que seja em espaços de tempo regulares. Ele é uma vez por mês com isso. O intercede tem regularidade. Ele é contínuo durante o período que a gente se propôs. Fala, É Fernanda. legal o Kardec colocar isso, porque se ele colocasse só continuidade, eu podia falar, eu estudo hoje, estudo daqui a 2 meses, Exatamente. eu estudo daqui a 3 meses, depois eu estudo daqui a 1 ano, tá tudo certo. Estou continuando a estudar, mas tem regularidade. A nossa reunião pública aqui, as nossas reuniões públicas são semanais. A nossa reunião mediúnica é
semanal também, e assim por diante, né? E recolhimento, pessoal, o que é recolhimento? Recolhimento é você... concentração. Se você ter concentração, você se reservar. Concentração, lugar calmo, você se reservar, porque você tem um recolhimento espacial, físico, e você tem um recolhimento Espiritual. psíquico, mental, espiritual. Qual a diferença de ambos? Você pode estar estudando ou lendo, mas está pensando nos problemas da vida. Você não está recolhido mentalmente. Você não vai estar 100% naquilo. Exatamente. Como você pode até de repente estar numa sala junto com seus familiares, a televisão está ligada, mas você está tão recolhido mentalmente que você está conseguindo manter aquela concentração. Esse segundo exemplo é fácil? Não. Por isso que ele não especificou, ele falou recolhimento, ou seja, a melhor das hipóteses, o melhor dos mundos é estar no recolhimento físico, espacial e no recolhimento psíquico, mental, espiritual. Esse recolhimento, às vezes, dos seus próprios sentimentos e pensamentos. Exatamente. É difícil, porque às vezes eu leio algumas coisas aí, essa aí me lembra outra coisa. Aí a gente começa a viajar na maior. Eu li tudo, Se isso que você vai estar voltar linkando tudo tem a ver com o que você está estudando, não, mas o problema é que essa agora, por exemplo, você pensa assim, que aconteceu. você quer lá sobre aí fulano de tal, isso tudo, exatamente. aí tu passa, esquece porque É o que o Rafa está dizendo aqui, é aquela situação, porque o recolhimento ele demanda concentração, né? Ele está falando daquela situação que a gente lê um monte de linhas e aí já está viajando, está pensando, caramba, já li isso tudo. Na verdade só leu, mas não fixou nada, né? Ou seja, o estudo ele está comprometido, ele está prejudicado. Então, continuidade, recolhimento, regularidade. O que caracteriza o estudo sério, de novo ele fala, é a continuidade que se dá, ele é categórico. Porque antes ele já falou em regularidade e recolhimento. Aí ele volta o tracinho do lado de continuidade, por favor. Ele continua, quem deseja tornar-se versado numa ciência, o espiritismo é uma ciência? Sim. Inclusive, expressão do próprio Allan Kardec, ciência espírita, ele usa essa expressão ao longo das suas obras, né? Quem quiser tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, ou seja, com método, ordenadamente, cuidadosamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Por que começando pelo princípio, gente? Ou seja, hoje eu pego a Revista Espírita de 1865 para dar uma lida, amanhã eu pego o Livro dos Espíritos, depois de amanhã eu vou estudar o Céu e o Inferno, lá na frente o Espiritismo na sua expressão mais simples. E no caso de, por exemplo, as obras elas não foram feitas para serem, digamos assim, elas têm um começo e um fim, elas são paralelas. Quais obras você está chamando de paralelas? O que ele chama dentro das obras fundamentais ou o que ele chama de obras complementares da doutrina espírita? Obras complementares são um exemplo. O que são as obras complementares da doutrina espírita? São as obras que Kardec, ele recomenda que a gente leia para poder ter uma ideia melhor. Exatamente. Isso está onde? Catálogo racional. Que a gente vai falar aqui. A gente já vai citar aqui. Mas a pergunta é: e essas obras complementares? Por exemplo, Eu queria mas saber se não for já que não tem uma ordem para essas complementares. Sim. Mas Kardec estipula uma ordem. Você vai falar disso quando você falar do... Ele estipula uma ordem para essas obras complementares, inclusive. Mas a base é a doutrina codificada por Allan Kardec, ou seja, as obras fundamentais. Quais são as obras fundamentais? Só essas 5 são as obras fundamentais? Ou seja, as obras fundamentais, gente, vocês podem estar confundindo. Vamos voltar aqui no conceito, pessoal, que o Jorginho trouxe para a gente. O movimento espírita, inclusive a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que é o órgão brasileiro do movimento, né, o órgão federativo,
ela intitula como obras básicas dos Espíritos, Médios, Evangelho, Céu e Inferno, Gênese, obras póstumas, o que é o Espiritismo. Só que Allan Kardec não usou essa expressão obras básicas, ele usou obras fundamentais, e aí são todas as obras que Allan Kardec codificou, escreveu. Tá certo? Todas. Só antes de você prosseguir, o Fernando aqui estava com uma dúvida que tem a ver com o que você está falando. Acho importante a gente. Ele acha que a obra fundamental seria só o primeiro livro, que é o livro dos Espíritos. Sim. Aí, você quer falar? Não, pode continuar falando. O livro dos Espíritos seria o primeiro. Aí você está criando uma ordem dentro das obras fundamentais. Por que todas são fundamentais? Eu coloquei aqui para você. O primeiro contato que o Kardec teve com os Espíritos, agora o livro dos Espíritos é o primeiro. Então, para mim, assim, quer dizer, eu não sou assim. Eu posso estar errado, mas eu acho que dali parte tudo. Porque as outras obras que você lê, tudo tem a ver com o livro dos Espíritos. A gente, inclusive, vai falar sobre isso. Eu não posso falar. Eu entendi. Só para a gente não adiantar. Eu entendi. Só para a gente não adiantar. Olha lá, porque Fernandão. parte do primeiro. Tá vendo isso aqui, ó? Nem tudo. Isso aqui é o catálogo racional em francês, é o original, tá? Olha que Kardec bota logo no início, ó. Olha aqui no item 1, olha lá. Obras fundamentais da doutrina espírita, por Allan Kardec. Tá tudo em francês, vamos lá. Olha lá, ó. O livro dos Espíritos, isso tudo em negrito, né? O livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Oi? É a Gênese, que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, resumo da lei dos fenômenos espíritas, caracteres da revelação espírita, viagem espírita em 1862. Revista RIT, é a revista espírita, né, aqui embaixo, ou o Jornal de Estudos Psicológicos. Estou conseguindo acompanhar, pessoal? Né? Aí ele fala em negrito, coleção da revista espírita, e depois ele bota aqui, aí ele fala sobre operações, não sei o quê, e aí ele bota obras diversas do Espiritismo, em negrito, embaixo, ou complementares da doutrina. Aí são as outras obras de outros autores. Quando ele fala diversas, ele está querendo dizer diversas no sentido de diferente, ou diversas obras? Diversas obras, porque elas são complementares do Espiritismo. Exatamente, isso aí. Né? Elas não são diversas que não são espíritas, é isso que você quer falar? Não, elas são complementares do Espiritismo. Então, só para mostrar que ele chama mesmo, eu fiz questão de trazer o original, porque ele chama de fundamental, não tem história de obra básica, gente. Né? Não, e por que todas essas são fundamentais? Porque são todas as escritas. A gente vai ver mais à frente isso com calma, um pouquinho, tá? Entendeu? Mas você não está errado em dizer que o livro dos Espíritos foi o primeiro, que contém todo. Tá bom? Olha lá. Seja, além do mais, laboriosos, ativos, incansáveis e perseverantes nos vossos estudos. Bota incansável aí, laborioso, por favor, ali, um tracinho. Bota laborioso, escreve laborioso, por favor, e um tracinho do lado de perseverante. Não, embaixo. Aí Kardec continua. Agora aqui tem 13 lá da introdução. Por isso é que dizemos. Oi? Dá o tracinho no. Em qual? Perseverança. Olha lá, gente. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Mais um tracinho cada um, por favor, amor. Continuidade e perseverança. Isso ele falou lá no item 8, agora ele está falando no item 3 de novo, ainda dentro da introdução. Exagero de Kardec? Olha por que não, ó. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre, ou seja, mediano, né? Não médico brilhante. E 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência definida? Ele chama o Espiritismo de ciência do infinito. Olha a lucidez de Allan Kardec. Por isso que ele não é redundante quando ele coloca essas palavras. Ninguém põe esse lugar, eu adoro essa frase, eu adoro. Olha aqui, ninguém põe esse lugar. O estudo do Espiritismo é
imenso. Cada vez. Aí vocês entendem o porquê da nossa expressão quando alguém vira e fala: já estudamos tudo a respeito. O Kardec está anunciando, gente, olha como é que o Kardec é lúcido, como ele tinha que realmente ser um codificador. Quando ele escreveu assim, que obra mais tinha escrita? Nenhuma. Só tinha o Livro dos Espíritos. Ele falou que o estudo do Espiritismo é imenso. Se já era imenso só com o Livro dos Espíritos, olha a lucidez de Allan Kardec. Como estudar o Livro dos Espíritos em um mês? Né? Interessa, olha o que ele fala do Livro dos Espíritos, interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuar, ou seja, efetuar o estudo desta obra demande tempo, muito tempo mesmo? É lógico que não é de admirar. Você vê o tamanho, pessoal, da nossa responsabilidade enquanto nós nos colocamos como aspirantes a estudantes da doutrina espírita. Para ser estudante da doutrina espírita, tudo isso é aquilo lá. Aí ele vai mais adiante, lá no último item 17. Só que tem a ver com outros slides. Vou fechar aqui. Muito tempo mesmo. Para a gente, deveria ser dessa forma, né? Vamos fazer uma análise em cima disso. A gente não deve ter pressa em estudar uma obra. Não interessa o tempo que vai se levar estudando aquela obra, em casa ou aqui no centro. Senão a gente acaba não estudando. Exato. O importante é você compreender cada parágrafo que está ali. Você vai parar, você vai fazer tudo o que é necessário para você compreender aquilo. A gente vai trazer aqui algumas metodologias, mas se não estiver bem compreendido, você não atingiu o seu objetivo. E você não está provando isso para ninguém, é para você. É o quanto você quer absorver aquilo ali. Porque esses ensinamentos é para a tua vida, é para o teu crescimento, que é uma coisa individual. Então vocês não têm que fazer provas de espiritismo, vocês têm que mostrar para vocês que vocês conseguiram atingir o seu objetivo. Entendeu a diferença? Então não interessa o tempo que se leva, a gente faz estudo aqui, a gente faz estudo. E quantas vezes, num parágrafo, né, a Janaína é mestra, a gente bate tanto a cabeça, só grupo de estudo. A gente bate toda a cabeça no parágrafo e a gente não sai do parágrafo até a gente chegar numa conclusão. Que pode ser que daqui a 10 anos a gente veja que a conclusão que a gente chegou estava ainda incompleta. Pode ser, não estava totalmente adequada, estava errada. Porque a gente muda a nossa visão o tempo todo. Mas a gente tem que tentar hoje, dentro do nosso intelecto, da nossa capacidade, chegar a uma conclusão racional. Tá certo? Então não interessa o tempo que se leve. Aquele que senta para estudar e está com pressa, não vai aproveitar o quanto poderia. Exatamente, eu vejo colegas, inclusive no movimento espírita, falando assim: Daniel, já li o Céu e Inferno, já li a Gênesis, em um mês os dois. Eu falei, caramba, meu irmão, cara, o que assimilou desse. É difícil, né? Às vezes, assim, está investindo tempo de forma ruim, não, porque é melhor do que estar lendo outras coisas não edificantes, né? Mas eu percebo que às vezes há um afã, uma ansiedade de querer logo dizer que eu já li todas as obras básicas, que o movimento espírita fala equivocadamente, de Allan Kardec. E não é por aí, né? Se a gente vai investir tempo em ler, por que não investir tempo em estudar? Se a gente vai parar com o livro, por que não se recolher com atenção dentro da atmosfera de estudo, de fato, né? A gente consulta muita coisa. Você vai fazer um estudo, você consulta as obras o tempo todo. E aí você acaba estudando parágrafos, né, textos, para você fazer um tema. Mas você estudar de cabo a rabo ali, é muita coisa. É muita coisa. Tem que dedicar um tempo para aquilo. Um tempo que em uma encarnação é um tempo, né? Tem metodologia, senão a gente não atinge. Isso. Então vamos lá. A gente pegou o último item também, isso é só a introdução do Livro dos Espíritos, pessoal. A verdadeira doutrina espírita está nos ensinos que os Espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo. Como é que adquirir esse conhecimento de qualquer modo? Ler o livro. A gente estava acabando de falar. De qualquer jeito e tudo mais, e ler no ônibus, como fazem os nossos companheiros adolescentes de hoje em dia? Ligam a televisão, ligam o celular no MP3 player no ouvido e começam a ler.
aí olha para a TV, tá com a música, não dá, gente, para se concentrar assim. Não dá, mas é o celular no player, né? No player das músicas, né? Seja qual for o player. Mas não dá para fazer isso, né? Diz, não, porque o adolescente de hoje em dia tem atenção difusa, ele consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Gente, tem que ser um cérebro de gênio para fazer isso. Não, cientificamente. Né? Não dá para absorver, né? Você vai absorver mais alguma coisa ali. Exatamente. Ou a música ou... Não tem recolhimento. Eu uso meu MP3, eu boto as palestras em áudio, fico ouvindo quando às vezes eu estou numa fila, quando eu estou aguardando. É isso aí. Eu estou ouvindo, eu estou assinando alguma coisa. Entendeu? Com certeza, né? É diferente do cara ligar a televisão, aí tá ouvindo uma música e tá lendo o livro dos Espíritos. Não dá, gente, para estudar dessa forma, né? Que é o de qualquer modo, que não o estudo perseverante, mais um perseverante ali. Feito no silêncio e no recolhimento, mais um no recolhimento. Porque só dentro desta condição, perseverança, silêncio e recolhimento, com profundidade, só dentro dessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial. E só assim, estudando, dá para a gente firmar a opinião, pessoal. O que quer dizer firmar a opinião? Isso é doutrina espírita, isso não é doutrina espírita. Avaliação. Olha a profundidade de Allan Kardec na introdução da primeira hora. Olha como ele vai fundo na introdução. Como tem coisa para a gente estudar. E tem gente que pula a introdução. Pula a introdução, por isso que eu falo desde o princípio, lá naquele slide, né? Pula o prefácio, pula a introdução, eu leio até a homenagem que a FEB faz ao Milhão Ribeiro, tradutor, né? O vernaculista em Milhão Ribeiro, não sei o que, até aquela primeira folhinha eu leio até o cabeçalho das obras, né? Vamos lá. Mas tem lá a cepa. Qual o significado dessa cepa aqui? Por que lá nos prolegômenos, por exemplo, prolegômenos? Botou aquele desenho do nada? Botei algum símbolo? Tem um simbolismo. Ele explica aquilo. A gente tem que saber, cara. Não está estudando, não quer conhecer o livro de verdade. Por exemplo, no cabeçalho do Livro dos Espíritos vem escrito o seguinte: filosofia espiritualista. No título do Livro dos Médios, Livro dos Médios ou dos Evocadores. Tem um porquê disso, pessoal. Só que se a gente não ler a primeira página do livro, a gente não sabe, a gente não reflete, a gente não questiona. Isso é estudar, é análise, é olhar atentamente, não é deixar, vou usar uma expressão chula, desculpa, passar batido. Né? Quer falar, Nina? Não, é isso mesmo. E a gente às vezes passa despercebido, vai direto na vida dele, não é assim. Aí vamos agora, para a gente terminar essa parte das instruções de Allan Kardec, como ele diz que tem que ser esse processo de estudo, né? Ele vai falar isso lá no Livro dos Médios, no capítulo 3 da primeira parte, chamado do método, no item 35. É do método de quê? Vocês sabem? Está dentro do Livro dos Médios. É do método de quê, esse capítulo? Do estudo do livro? O método de estudo do Livro dos Médios? Não do estudo do livro. Na verdade, da montagem do livro. Na metodologia inicial, ele não fala como ele fez para unir o conhecimento que eu poderia colocar no livro. Não. Esse método, olha que interessante a coisa de pedagogo de Allan Kardec. Ele bota o capítulo 3 na primeira parte de um livro que fala dos médios, para falar do método de ensino da doutrina espírita. Como ele sugere que a doutrina seja ensinada. A gente pensa que não tem nada a ver com o Livro dos Médios, mas tem tudo a ver esse capítulo aqui. E, obviamente, no final do capítulo, mas não é ensinar o médium a ser médium. Entre aspas, é isso, porque você ensina a doutrina para que primeiro ele absorva a teoria e depois entenda os fenômenos. E quando ele bota método de ensino, ele resgata no final do capítulo, que são esses itens, da 85 em diante, ou seja, o método de estudo. O que é necessário para vocês que querem adquirir noções definitivas? Olha o que ele diz aqui, olha. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares, olha como Kardec não dá ponto sem nó. Noções preliminares pela leitura.
Quem está falando de estudo aqui agora? Não. Está falando, se você quiser noções preliminares, leitura das nossas obras. Ele não dá ponto sem nó. E eu fui conferir lá no original, lá em francês, se era leitura mesmo, é leitura. E tem noções, eles são noções mesmo. A tradução está certinha. Aconselhamos que as leiam nesta hora. Olha só, se você quer estudar, se você quer noções preliminares, leia, nós aconselhamos que você leia nesta ordem. É o cuidado do pedagogo. Primeiro livro a ser lido para o estudante da doutrina espírita, o que é o Espiritismo. Contém sumária, resumida a exposição dos princípios da doutrina, um apanhado geral desta. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Ele não dá ponto sem nó. E fala assim, já que você quer começar, eu vou te dar uma obra para você ler. Aí facilita quando você lê, noções preliminares facilitam o estudo mais aprofundado. Olha a capacidade, a habilidade pedagógica do mestre de Lyon, né? Não dá ponto sem nó. O que é o Espiritismo é um livro fininho. Exatamente, ele chama de brochura, né? Um livro de menos, naquela época, de menos de 100 páginas. Está lá, é porque está aqui nas reticências, né? Brochura é um livrete, um opúsculo, né? Um livrete como se fosse uma apostilinha. Olha que interessante aqui também, gente, que ele fala o seguinte, ó. Respostas às principais questões e objeções. Aqui na primeira parte do livro ele tem 3 diálogos. Com cético, com crítico e com padre. Onde ele coloca as perguntas e as objeções que quem não conhecia a doutrina naquela época fazia, e ele vai dando as respostas do porquê, vai contornando essas objeções. Então ele introduz com esse capítulo, que é muito interessante. E depois ele vai para o capítulo 2 e 3, que são noções básicas de doutrina, né? Essa versão brasileira ela tem como início a biografia de Allan Kardec, que no original obviamente não tem, porque ele ainda não estava desencarnado, né? Mas nesse aqui tem a biografia, que é bastante extensa, e quando eu li, confesso que até achei um pouco cansativa, né? Mas não é fundamental que se leia a biografia de Allan Kardec para começar a estudar Espiritismo, mas podendo ler é sempre útil, né? Podendo estudá-la. A biografia é por quem? Henri Sossi, o companheiro espírita dele, né, daquela época de Lyon. Conterrâneo, né? Henri Sossi. Com uma equipe inteira, entendeu? Mas esse Henri Sossi, ele foi companheiro das fileiras espíritas naquela época, só que da cidade de Lyon, cidade natal de Allan Kardec, né? Depois ele aconselha que seja lido, então, o Livro dos Espíritos. Olha que interessante Kardec coloca: contém a doutrina completa, como aditaram os próprios Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. A doutrina completa, gente, está aqui, ó. E vocês acreditam que tem um monte de gente do movimento espírita que nem leu o Livro dos Espíritos? Quanto mais estudou? Tem gente que nem leu, quanto mais estudou. Gente, eu vou falar para vocês, quando eu comecei a querer estudar a doutrina espírita, eu li o Livro dos Espíritos todo. Depois eu estudei. Logo em seguida eu percebi que eu não tinha estudado direito. Hoje em dia, quando a gente vai dar estudo, que eu pego o Livro dos Espíritos, eu falei, caramba, como que eu não lembrava disso? Então eu não estudei de fato. Ou seja, necessita ainda um exercício mais apurado para fixar mais ainda. Porque até o estudo... Vocês veem que coisa? Que coisa? Então eu queria chamar a atenção para isso, gente. Doutrina completa, gente. Isso daqui, pelo menos, tem que ser estudado por cada um de vocês que são estudantes de doutrina espírita. Tem que ser. Senão você não deve se considerar um estudante de doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, né? Com toda a sua filosofia e todas, ele fala, toda a sua filosofia e todas as consequências morais. O que ele quer dizer com consequências morais aqui? É referente ao aspecto
A que aspecto? A doutrina ela tem 3 aspectos. Aspecto científico e religioso. Ele está falando sobre o aspecto religioso, o aspecto moral aqui. Tá ok? Quem o lê compreende que o Espiritismo é um objetivo, um fim sério, que não constitui frívolo, vão inútil passatempo. Ele recomenda. E ele vai adiante, né? O livro dos médiuns, que a gente já apresentou a imagem lá, destina-se a guiados que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Aí, Kelvin, dando o gancho. Ó. É um guia e é um complemento de O Livro dos Espíritos. Está vendo? Kardec vai dando a sequência, ele dá tudo para a gente. Ele dá, ó, é assim, vai fundo. Né? Eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido do lado anterior, deixa eu contar. Quando ele fala assim, gente, doutrina completa. Doutrina completa, está aqui, ó. Se você estudar só esse livro, sim, você resolve, né, o seu problema, você consegue entender, você sabe, né, o que é a doutrina espírita. Se você estuda e pratica o que está no Livro dos Espíritos, é suficiente. É suficiente, só que ele falou uma coisa, olha a lucidez de Allan Kardec, essa sabedoria. Ele sabia que uma revelação espiritual, uma revelação de Deus no planeta está terminada. Nesse momento não, ela evolui. Olha o que ele coloca aqui. Começando pelo princípio, acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Ele já sabia que lá na frente haveria um desenvolvimento das ideias. Eu acho que quando ele bota completo, ele quer dizer que o tópico está aí. Exatamente. Mas tudo que vai pode ser é fundamento completo, exatamente isso. Mas está ali o tópico. É porque... E o cara deixa tudo pra gente, pessoal. Fala aí. É porque as demais é um desmembramento. Exato. Um desdobramento, né? É como ele colocou, o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Seria um aprofundamento. Exato. Na verdade, seria eu acho que os outros livros eu Kardec estudando o primeiro livro. Por que não? Até porque são resultado do trabalho também da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Você quer saber como foi melhor? Como é que ele chegou àquela conclusão? Você vai recorrer a todas as obras. E, mas ele tem o tópico. Fechando esse item, lembra que o Livro dos Médiuns é de que ano? 1861. Né? Fechando, tinha outro livro depois dele? Tinha outro livro depois dele? Não, né? Óbvio. Mas já existia a Revista Espírita. Então ele terminou aqui. Aí já vai ver adiante. E ele fecha com a Revista Espírita, variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados, que completam o que se encontram nas 2 obras precedentes, ou seja, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Ou seja, a Revista Espírita é o que Kardec desenvolvia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e registrava isso. Ou seja, a aplicação daquilo que ele já tinha codificado, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Sua leitura pode fazer simultaneamente com a daquelas obras, porém, ó pedagogo, ó, mais proveitosa será essa leitura e, sobretudo, mais compreensível se for feita depois do Livro dos Espíritos. Ou seja, desde o princípio, de forma encadeada, acompanhando o desenvolvimento das ideias, né? Aí ele termina o item de forma brilhante. Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Olha só a humildade dele, não se limitando a um único autor. Não fica só lendo o que eu escrevo, o que eu codifico, não, vai ler outras coisas. Por isso que ele bota no catálogo racional obras complementares da doutrina. A respeito do assunto. A respeito do assunto. Devem mesmo ler o próprio contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. Isso é doutrina espírita. Isso não é doutrina espírita. Por esse lado, não recomendamos nem criticamos obra alguma,
visto que não queremos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar. Olha a humildade dele agora, ó. E não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, verdadeiro do falso. Brilhante e humilde. Né? Aí a Aline vai mostrar pra gente, além dessas... E o correto é o seguinte, como é que você vai concluir uma coisa, uma única pessoa, porque uma única pessoa está te trazendo? Claro que tem 2 escritos, né, de Kardec. Mas e aí, ele publicou aquilo. Aquilo ali é verdade absoluta, você não vai comparar com nada, você não vai ouvir o que os críticos dizem a esse respeito. Então, aquilo é muito sério. Quando ele recomenda que se leia, inclusive, as críticas, para você entender a opinião das pessoas, você pode se afinizar com aquilo. Mas se você entender a opinião negativa, até numa hora que você necessite defender, você está com base para aquilo. Que você compreendeu por que aquilo ali tem gente que critica, mas por que ele traz daquela forma. Você compreende melhor. Fala. Na verdade, ele está falando para a gente fazer como ele fez. Exato. Exatamente. Você usar o nosso ensino lógico. Isso aí. E olha, é o seguinte, você tem o direito de concordar ou discordar. Isso. Achar uma coisa como eu tive esse direito também. Isso aí. Isso aí. É usar o nosso intelecto para chegar a uma conclusão. E ele registra esse sentimento, essa orientação dele lá no catálogo nacional. O catálogo nacional das obras para se fundar, para se montar, não sei exatamente, uma biblioteca espírita. Lá na lista das obras, vocês lembram? Ele recomenda obras contra o espiritismo. Que tenham numa biblioteca espírita as obras contra o espiritismo. Ele recomenda isso, para que a gente desenvolva cada vez mais o poder crítico. Esse poder de reflexão, de julgamento no bom sentido, né, de comparação. Esse fundamento melhor, porque se você ficou com dúvida quando lê uma opinião crítica, isso tende a te levar a uma... Não, então eu vou estudar melhor isso aqui. Exatamente. Porque o que vai te convencer? A opinião do crítico ou do outro. Sabe o que o crítico está te convencendo? É sinal de que você precisa estudar melhor aquilo para você ver se é aquilo mesmo que você aceita como verdade. Então você vai desenvolver o teu raciocínio. Muito importante isso. Só para a gente, antes de começar lá, gente, lá no Flipchart, ó, esse que a gente precisa. Para estudar a doutrina espírita, a gente tem que estudar como? Com perseverança, com vontade, com continuidade, regularidade, recolhimento e com labor, com trabalho. Quais que ele mais destacou? Perseverança. Continuidade. Então, as mais destacadas. Primeiro perseverança, depois continuidade. Teve um que estava... Para ficar bem fixado para a gente. Teve um que passou por silêncio. E teve um que era sinônimo de perseverança. Eu não marquei porque não era perseverança. Ele falou também metodicamente. Metodicamente, ordenadamente. E aí, só para vocês poderem ver, de acordo com as datas, que é interessante a gente ter essa análise também. Em 1857 veio o Livro dos Espíritos. Está em ordem cronológica, tá? Exato. Em 1858 e 1869, a revista, né, que são 12 volumes da revista, e a revista espírita, né, como é um jornal e é um lançamento ali, ela é grossa. Não sei se todo mundo teve a oportunidade já de pegar, mas ela é um livro bem grossinho. Em 58, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que vai dar origem ao Livro dos Médiuns, futuramente. Em 59, que é o Espiritismo, que ele hoje recomenda como sendo, né, um resumo que pode ser do primeiro, mas ele veio depois. Em 1861, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, já em 61. Em 62, o Espiritismo em sua mais simples expressão, que na verdade a FEB bota como em sua expressão mais simples, mas é a mesma coisa, o original é assim que se lê, mas em sua expressão mais simples, como a FEB publica. Aí resume, né, o ensino dos Espíritos, das manifestações deles. E aí, aí eu falo disso, não vou mostrar. Em 62 vem a Viagem Espírita, que são as viagens de Kardec pela França. Principalmente, ele chegou ali à Bélgica, mas a maior parte veio da própria França. Eu não sei se na Bélgica fala francês, eu acho que sim. Eu não tenho certeza, eu tenho a impressão que sim. Os belgas, né? Paraíba e os franceses. Aí vem o Evangelho em 64, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que nasceu com o nome de imitação do Evangelho. Depois ele logo mudou o nome. Aí vem o resumo
da lei dos fenômenos espíritas. Aí eu quero falar só quando estiver tudo pronto. E 65, o céu e o inferno, ou justiça divina segundo o espiritismo, né? Vai falar do futuro. Caráter da revelação espírita, que dá origem à Gênese. O capítulo 1 da Gênese. Ao capítulo 1, depois a Gênese é muito maior. A Gênese, os milagres e as expedições segundo o espiritismo, em 68. Em março de 69, catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, que foi o que ele citou, para a gente fazer uma biblioteca espírita, que contém até livros que não são obras póstumas. Em 90, Kardec estava vivo? Não. Por isso é póstumo. Tá? São os artigos todos que ele não estava vivo mais, mas os companheiros dele de trabalho publicaram porque acharam necessário rever aqui. A própria esposa. Trazer, a própria esposa estava envolvida. É muito interessante, porque na própria revista espírita, quando ele morre, ele morre em março de 69, ele lança o catálogo racional, logo depois ele morre. Aí se você for ver na revista espírita, você vê todo, porque lá é um registro de fato por fato. Aí você vê como é que foi isso da desencarnação dele, né, e o pessoal querendo se manter, né, publicando as obras, estudando. Então uma coisa não parou só porque ele desencarnou. Mas aí tem tudo isso lá relatado. É interessante que eles relatam também. Essa é a época que, teoricamente, né, na minha opinião, foi tumultuada. Foi o momento que ele morre de supetão, né? Ele teve problema de coração, enfim. Aí eu acho interessante a gente falar o seguinte: exposição resumida do ensino dos espíritos e suas manifestações. Puxa vida. Aqui, exposição resumida do ensino dos espíritos e suas manifestações. Esse livro, a FEB publica com 4 opúsculos. 3. Além desse, é o quarto. Ela publica com 3 opúsculos. Aí seriam esses: o resumo da lei dos fenômenos espíritas, o caráter da revelação e o catálogo racional. Então, a gente encontrando esse livro na FEB já está vendo com esses 3 opúsculos. Fala. Mas eu aconselho o pessoal pegar ele separado, porque é bom você ver a diferença. É diferente. Mas ele veio da FEB dessa maneira, né? Não, sim. É que você pode encontrar ele desmembrado em outras editoras. Pode. Que é interessante tomar contato. É interessante. Estou só explicando que na FEB, de repente, eles vão encontrar, como está tudo junto, né, eles podem, mas isso daqui não é uma coisa separada, porque como são opúsculos, né, são coisas finas, mais rápidas, então eles inseriram, mas a gente encontra separado sim. Tá aí. O da FEB é esse aqui, pessoal. O Espiritismo na sua expressão mais simples e outros opúsculos de Kardec. Aí vem esses 3 que ela falou: o catálogo racional, o resumo da lei dos fenômenos espíritas e o caráter da revelação. Você quer falar sobre isso? Só um minutinho. Inclusive, o Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, da editora Pensamento, é muito bom, tá? Aconselho. Só para mostrar aqui. Tá aí. Aí, pessoal, só aqui fazendo uma observação rapidinho, é o seguinte, para vocês saberem, uma curiosidade, né? Esse opúsculo ele surgiu como um artigo na Revista Espírita de 1864. Depois ele foi desmembrado e virou opúsculo. Opúsculo é um livreto, né? Como se fosse uma apostilinha. E o caráter da revelação espírita, que é o capítulo 1 do livro A Gênese, ele foi lançado em 1867, primeiramente, né? Em 1867, exatamente. Depois ele incorporou-se à Gênese, ele fez parte do livro A Gênese. Passou a fazer parte do livro A Gênese. Fala, Cláudio. Não tem um detalhe de 2 edições do livro dos Espíritos? Tem. E a 157 é a primeira edição. 501 questões. É a primeira edição. A segunda edição é março de 1860. Vou mostrar daqui a pouco. Março de 1860, só a segunda edição. Ela vai estar aqui, ó. Entre o que é o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Ele termina essa daqui porque ele sente necessidade de dizer aos leigos de uma forma mais simples o que é o Espiritismo e revisa depois a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 questões, que depois passa para mais de 1000. A diferença também do tempo do último catálogo racional aqui para as obras póstumas, né? Isso aqui é os companheiros de trabalho, né? Encontrando os artigos escritos por Allan Kardec, pouquíssimo conhecidos de público, resolveram então publicar sob o nome de obras póstumas Vigilante.
quantidade de anos ali. Assim, ó. Aqui tem 12 anos de publicações, porque já trabalhava desde 55, né? Nas observações. Pessoal, rapidinho eu queria fazer uma observação sobre isso daqui. Essa obra Principiante Espírita, que circula aqui no Brasil, de duas editoras basicamente, Editora Pensamento e Editora LAC, Livraria Allan Kardec Editora, é uma obra que, na verdade, nada mais é que o capítulo 2 e o capítulo 3 do que é o Espiritismo. Ele é o capítulo 2 e o capítulo 3. Eu pesquisando, eu não consegui achar se o Principiante Espírita é um lançamento de Allan Kardec. Eu creio até que não, porque lá nas obras fundamentais não consta como lançamento de Allan Kardec. Eu creio, se não é informação oficial, isso é uma divagação do Daniel Oliveira, eu creio que o Principiante Espírita seja uma obra do movimento espírita que simplificou ainda mais o que é o Espiritismo. Porque nada mais é essa obra, que se vocês olharem a obra, folhearem a obra, é o capítulo 2 e o capítulo 3 do que é o Espiritismo, que são as noções elementares. Ele exclui aqueles diálogos, o capítulo 1 do que é o Espiritismo, que é o diálogo, o cético, o crítico e o padre. Ele exclui as objeções. Eu adoro diálogo com você. São ótimas, são ótimos compadres, são ótimos os diálogos que Allan Kardec trava. E na edição da editora Pensamento tem uma tradução do tradutor, tem uma biografia de Allan Kardec do próprio tradutor, que é o Júlio alguma coisa, eu não me lembro. E na edição da LAC tem a mesma biografia que tem no que é o Espiritismo, que é a biografia escrita por Henri Sossi. Ou seja, é uma obra que eu considero que a pessoa, se quiser pegar o resumo do resumo, que eu não acho interessante, pode até ler. Mas em vez de ler isso, lê isso aqui, ó, que é completo. O que é o Espiritismo. É completo. A dificuldade de pegar, sei lá, tudo de uma vez. O que é o Espiritismo é fininho. Isso. Mas aí, se a pessoa não quiser pegar tudo de uma vez, leu. Mas isso está aqui de acordo com o que Kardec codificou é incompleto. Tá? É incompleto. Porque ele, como proposta dele, de introdução à doutrina espírita. E o livro Obsessão, o que é o livro Obsessão? É um livro que circula também pela editora O Clarim, a gente vai até começar a estudar agora na nossa reunião mediúnica, que não é um livro escrito no sentido direto por Allan Kardec. Ele é escrito por Allan Kardec, mas no sentido direto por quê? Ele é um apanhado de artigos da Revista Espírita, que o movimento espírita da Bélgica, em 1950, reuniu. E numa reunião mediúnica lá desse movimento espírita da Bélgica, Allan Kardec Espírito se manifestou e disse que concordava e aprovava essa intenção deles, de reunir esses artigos da Revista Espírita, que todos tratam sobre obsessão, quase todos, o último não, mas falem diretamente, esses artigos que a grande maioria trata sobre obsessão, reunir no livro. Então, circula pela editora O Clarim, o livro A Obsessão, que é uma tradução dos anos 60, né, aqui para o nosso movimento espírita brasileiro, de uma obra dos anos 50 do século passado, compilada pelo movimento espírita belga. Beleza? Pela parte que a gente já folheou, ele é interessante. Bastante interessante, porque são os arquivos da revista. Exato, são os arquivos da revista. Eles te levam ao foco, que é a obsessão. Exatamente. É muito válido para quem quiser. Mas não tem comentário, não tem nada não, é só uma compilação. São os comentários de Allan Kardec. Então, na revista. Porque tudo que está na revista do movimento espírita belga, não, só a introdução dele, é o prefácio, na verdade, né? O prefácio da edição belga e tem o prefácio do tradutor. Aí a gente vai começar a entrar naquela parte que a gente falou das nossas sugestões pessoais, das dicas, que não são regras, pessoal, mas a nossa, humildemente, a nossa colaboração com vocês para que de repente possa facilitar o processo estudantil de vocês, né? O Google é uma ferramenta de pesquisa, né, da internet. Todo mundo aqui conhece ou alguém não conhece? Todos conhecem? Que beleza! Todos têm acesso à internet. Não, porque pode ser que tem gente que não tem acesso à internet. Mas mesmo assim já ouviu falar. Já ouviu falar. Então vamos lá, vou dar uma corrida. O Google é uma ferramenta muito boa, né? Mas tem que saber utilizar. Porque quando você abre a página do Google, você vai encontrar isso. Aí você digita aquilo que você quer. Eu estou ensinando porque nós temos gente de várias
faixa etária, vários conhecimentos prévios ou não. Então a gente tem que, não sei o que vocês conhecem a respeito disso. Eu sei que os adolescentes conhecem. Isso não é condição dispensável para o estudo, gente. Não é. Já viu o que é indispensável. Isso aqui é um a mais, que é uma ferramenta de auxílio. Nós utilizamos muito, né? Porque facilita, acelera o processo. Então você digita aqui o que você quer e vai aparecer um monte de coisa a respeito daquilo, vão aparecer vários sites. Aí o cuidado que a gente tem que ter é de prestar atenção no site que você vai entrar para poder buscar aquela informação. A fonte. Isso aí é tudo sério. Porque se você digitar lá, você quer baixar para o seu computador para você estudar uma revista espírita, uma das fontes vai ser a FEB. Então nessa aí, você já sabe que pode confiar. Você entra, mesmo assim a gente é chatinho, então a gente dá uma comparada do que a gente tem em casa no final para fechar o trabalho, que pode ter um erro de digitação, qualquer coisa assim. E até de tradução. Até de tradução. A gente vai ver. Isso eu vou falar que fica uma redundante. Mas, bom, aí você vai lá e consegue achar pela FEB, então é uma coisa mais confiável. Você entra, mas vocês vão achar fontes de vários locais. E aí, obviamente, quem sabe usar a ferramenta vai usar da maneira que quer. Várias delas não são confiáveis e não tem nada a ver, e vários se dizem espírito e não são. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas é uma ferramenta que, se você puder utilizar, ela vai agregar, você vai achar muita coisa, né? Cuidado com a fonte. E complementando, qual o nosso maior filtro, gente, para as fontes que a gente for pesquisar? Nosso raciocínio. Nosso raciocínio colhido, nesse caso, através que é da base da codificação. Pelo estudo. As obras fundamentais. Se você não tiver essa base, você tende a... Eu não sei agora não. Falhar. Tá. Isso aí não dá para mais nada. Aí vamos falar de uma outra dica, gente. Vocês viram que a gente começou, nós somos alunos de Centro Espírita Luz e Caridade, a gente aprendeu direitinho a lição, né, Jana? Sem começar pelo dicionário, né? Então, a gente recomenda, pessoal, o uso indispensável do dicionário. Gente, tem que ter, não adianta, para estudar do texto, tem que ter dicionário do lado. Olha lá por quê, ó. Quem pode ler essa daí para mim? Questão 385, de O Livro dos Espíritos. Vou começar com essa questão. Deixa-se de confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. Beleza, ninguém responde. Quem sabe, levanta o dedo. O que é medra? Ninguém responde. Quem sabe, levanta a mão. O que é medra? Posso achar? Não pode chutar. Não existe, não. O que é medra? Você está vendo por que é a importância do dicionário? O que vocês acham que é? Alguém chuta? Assustar, não. Viver? Quase isso. Não, nada de meandro nem medo. Não tem nada a ver com meandro nem medo. Olha lá o que é, gente. Medrar quer dizer desenvolver-se, crescer. Das criaturas que desenvolvem-se. Dos mundos em que crescem as criaturas. Olha a importância. Por isso que todo mundo merda de português. Isso aí, cresce, né? Merda de medo, né? Nesse caso, né? Olha aqui, a gente usa inclusive a palavra equivocadamente, né? Peguei uma de cada obra fundamental que é mais conhecida. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Dá-se a obsessão simples quando o espírito malfazer se põe a um médium. Se imiscui a seu malgrado nas comunicações que ele recebe. Quem sabe, levanta o dedo. Penetra, né? É quase isso. Interfere. Penetra interferindo. Ou seja, imiscuir quer dizer intrometer-se. Olha o uso do dicionário, pessoal. Vamos lá. Se a gente não sabe o significado da palavra, a gente não pega o estudo, pessoal. A gente não pega o conceito. Passa batido. Né? Lá no Evangelho, né? Os iludidos são, está-se a ver, os médicos que não se precatam bastante. Aí se encontra fora de toda a vida nos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente são novatos do espiritismo. Diz aí para mim, precato. Quem sabe, levanta o dedo. Quem é precato? Previne, beleza. O que é escolha? Quem sabe, levanta o dedo. Problemas? Não é.
É isso aí, é quase exatamente isso aí. Mas não deixa de ser problema, dificuldades, né, obstáculos, né? É quase isso. E, normalmente, principalmente, ele está estudando no dicionário, gente. Precatar, pôr-se precaução, acautelar-se, resguardar-se, prevenir-se, né? Escolha, dificuldade, obstáculo, perigo, normalmente, sobretudo, principalmente. Então, olha lá, os iludidos são, os médios iludidos, né? Os que não se previnem. Aí se conta, fora de dúvida, os maiores perigos, né? Os maiores obstáculos, a gente pode botar assim até com perigo, em que muitos funestamente esbarram, principalmente se são provados com o espiritismo. Aí ficou mais fácil, né? O dicionário. Fala, Janine. Em face disso, é por isso que o Noleto, né? Vai fazer umas traduções de uma maneira que a gente possa entender. Mais simples. Mas mesmo o Noleto precisa de dicionário. Exatamente. Mesmo o Evandro. Porque a outra tradução da fé dos mais recentes, o Evandro Noleto Bezerra, ele é mais simples, ele é menos erudito, é menos rebuscado, mas precisa de dicionário. Agora, isso é muito individual. Só para parênteses. Daniel adora o Mion. Eu também. Eu adoro o Noleto. Eu gosto do erudito. Mas é bom porque eu estudo pelos dois. A gente acaba lendo os dois, né? Exatamente. Mas o Guilherme, ele é muito rebuscado. Mas eu gosto do erudito do Aguilão. Só tenho cuidado. Exato, a gente vai mostrar aqui. A gente vai mostrar aqui. Olha lá, gente. Só mais essa daqui, ó. Lá no céu e inferno. Repara que a tradução aqui já não é mais Guilherme, mas é o chileno então. Deus deixaria de ter vontade única para ser composto de miríades de vontades divergentes. Quem sabe levanta a mão. O que é miríade? Várias, uma grande quantidade. Incompleto, mas muito perto. Olha aqui, ó. Quantidade determinada, porém grandíssima. É grandíssima, né? Sendo indeterminada. Ele está falando lá do panteísmo, dos panteístas, né? E a Gênesis? Esse aqui aparece direto. Gente, como é que se pronuncia isso aqui? Mister, né, gente? Vê o pessoal lendo, né? Justamente o que é Mister. Mister é senhor em inglês, né? Aqui é Mister, língua portuguesa, né? Você está escrevendo mistério, né? Não. Eu ia falar isso. E aí, é mistério, gente? Quem sabe levanta a mão. Olha lá. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mistério para guiá-lo no caminho da verdade. Quase isso. Necessário. Mas eu não sei, eu acho que o essencial cabe também. Deixa eu ver aqui. O que é necessário, aquilo que é forçoso. Eu não tenho certeza se essencial cabe ou não. Mas estaria dentro do contexto. Né? O que é necessário, o que é forçoso. Né? Viu, gente? Outra dica, além do que a gente viu, o Google, o uso do dicionário. E a cultura, né? Olha lá, Aline. E uma palavra pode alterar todo o significado do texto. É impressionante. Exatamente. A gente tem que traduzir. O livro da gente é todo escrito. Quem não gosta de escrever livro, sei lá, arruma um anexo para escrever. Porque a gente esquece também. Você volta naquele tópico que você leu há um mês atrás, você tem que lembrar, aí não vai ficar traduzindo na hora, coloca aí melhor. Fala. Falando de traduções do Evangelho, tem uma tradução bem simplificada da editora Petit. Por exemplo, da Petit a gente só tem o Evangelho. É isso que eu falo. Nos Espíritos eu tenho 4 traduzidos, eu não tenho da Petit, não. Eu tenho do Evangelho. Do Evangelho eu tenho, Petit. A linguagem é mais simplificada. Isso. 4 traduções diferentes. 4 traduções diferentes. Vamos lá? O interessante, né, quem puder, é tomar contato com todas elas, né? E aí você perceber qual é que é melhor e qual não é. Eu vou até trazer uma aqui. A gente vai falar francês. Exatamente. Ainda bem que falar francês. Olha só, aqui vem o dicionário online, né, o CAET, que a gente usa muito. Fica como sugestão. Eu gosto desse dicionário, Daniel também, porque você tem aqui uma opção, selecione um idioma. Então você pode colocar o próprio português, né, o inglês, o alemão, o espanhol e aí vai, inclusive o francês. Sendo que o francês é dicionário escolar. Não, francês só não. Esses todos aqui, ó, são escolares. Então eles são mais resumidos, você não encontra tudo. Mas é melhor que nada, você encontra bastante coisa. Ou o português e o inglês não, são completos. É um dicionário de tradução ou ele dá uma palavra e explica o conceito como se fosse um dicionário de português para português? Não, é dicionário. Dicionário mesmo. Quando tem o Google, no Google você tem o tradutor. Tem o Google Tradutor, mas
usar porque histórias aí eu uso para fazer tônica. Às vezes, se você clicar na parada, tem outros sentidos. Entendeu? Eu já usei tradutor, mas para você ser mais. Você tem que comparar. Eu gosto muito de botar aqui a palavra solta e ver se é aquele significado mesmo, em francês principalmente. Isso é facilita, você não vai contar tudo, mas tem muita coisa. Agora, português e inglês é completo. Aqui está o endereço, para vocês terem, caso vocês queiram consultar, micaeliza.ol.com.br. E assim vai. Aí tem um exemplo, passa aí, por favor. A gente digitou lá, desencarnação, em português. Até para vocês verem que a palavra desencarnação tem um significado no dicionário. Né? Desencarne, né? Não se é utilizado dessa forma. Agora, desencarnação, sim. Após a desencarnação, é correto. Agora, após o desencarne, não. E aí, a mesma página do Micaelis. Temos também um outro dicionário, que é o Primeirão. A gente utiliza ele também. Eu não gosto de pegar a definição de um dicionário só. Isso. É importante a gente, se pelo menos 2, 3, entendeu? Porque também tem uma variação ali. Aí você vê o que está em comum em todos. Esse aqui você pode colocar a palavra aqui e ver a definição dela. Antes do acordo ortográfico e depois do acordo. E também está aqui em português do Brasil ou de Portugal. E aí você tem o significado. Esse não tem as outras línguas, mas ele também é um dos que eu mais utilizo para o Micaelis. Eu gosto porque ele é mais sucinto. Ele é mais rápido. O Micaelis ele dá muitos, é ótimo, mas esse ele é mais objetivo. Ele é mais objetivo. Ele é bom que química também. Você vê só uma palavra, você vai fazer. Como a gente consulta vários, esses dois são os que a gente mais usa, às vezes o E a gente tem o Aurélio também em casa física, né? Pode passar. Aí uma outra dica, pessoal, que a gente já falou, né? Vou passar rápido. Consulta dos originais. A gente acabou de fazer isso aqui agora há pouco. A gente consultou o catálogo nacional original. Esses são arquivos, só um instantinho, Fernandinho, rapidinho. Esses são arquivos que vocês conseguem, né? Buscando pelo Google, por exemplo, num arquivo chamado PDF, né? Você buscar o nome já em francês, ou mesmo o nome, o Livro dos Espíritos em francês, vocês conseguem baixar o original. E é bom ter o original. Por exemplo, para fazer estudo eu consultei vários originais em francês, de várias obras. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem o Livro dos Espíritos, segunda edição de 1860, já com as mais de 1000 questões. A primeira revista espírita de 1858 e a primeira edição do Livro dos Médios de 1861. Então, consultar o original, gente, eu quero depois comprá-los, né? Quero ter fisicamente. Mas muitos deles eu já tenho, se vocês quiserem até posso passar, eu já tenho em arquivos PDF. Eu falo isso despreocupadamente em relação à pirataria, porque eu não considero que isso seja pirataria. Uma mensagem que é para nos melhorar e, consequentemente, a sociedade. Eu não estou vendendo isso. Exatamente. Para ser pirataria, os direitos de edição não, de publicação do livro teriam que estar para alguém. Então teria que ver isso. Utilizar a venda. Legalmente você tem o direito de agente, mas não para. A própria FEB disponibiliza o PDF do Livro dos Espíritos. Sim. Revista espírita. Porque ela tem o direito. Não em francês. Mas enfim, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: se isso for moralmente incorreto, dentro da minha concepção, por isso que eu estou falando isso, de consciência tranquila, dentro da minha concepção, você poder ter acesso a isso para o seu estudo, para o seu aprimoramento intelecto e moral, para o seu próprio bem, consequentemente para o bem da sociedade, não fazendo comércio disso, acho que moralmente não é tão grave assim. E não é também porque essas obras históricas, porque uma delas, algumas você tem em PDF, outras não tem, elas são disponíveis porque não se tem mais, nessa época não se tinha essa ainda questão tem esse fator, exatamente. Fala, Fernandinha, está querendo falar, desculpa, a Fernandinha está querendo falar, já pularam a vez dela aqui. Não, ele tem, por exemplo, e assim, tem lá, a biblioteca tem a coisa original, e aí ela digitaliza isso e disponibiliza para estudo, porque ninguém pode acessar. Vamos lá, Fernandinha. Uma pergunta, porque eu já procurei para comprar e não achei. Você tem conhecimento de alguma editora que em francês? O físico? Eu não tenho conhecimento, mas se a gente pesquisar, acha sebo, tem um estante virtual, no estante virtual deve ter. É um sebo de internet. Mas não, estante virtual. Mas deve ter. Só em sebo mesmo.
eu, por exemplo, nunca procurei, eu tenho vontade de ter. Como eu ainda me debruço pouco em relação aos PDFs, quando eu começar a me debruçar mais, aí com certeza eu vou sentir necessidade de ter um livro físico em francês. Geralmente. Mas as traduções, você pedindo de repente pelos sites da França, você consegue. Acho mais fácil. Pelas editoras francesas. Você acha que disponibiliza em internet? Provavelmente deve ter algum local que faz isso, exatamente. E aí você compara com os PDFs que você tiver baixado, né? Vamos lá, gente, por causa do tempo está estourando. Olha só por que a gente traz a importância da consulta aos originais. Olha por que eu trago isso. Esses são os 4 livros que nós temos lá em casa, né? O livro dos Espíritos da FEB, Guilherme Ribeiro, tradutor, Evandro Toledo Bezerra, tradutor. O da LAC, Livraria Allan Kardec, editora, tradução de José Fulano Pires. O da CELD, né, que é o Centro Espírita Leão Denis Gráfica, editora, tradução de Maria Alonso Sacão. Né? Olha por que a gente é importante a gente ter original. A mesma questão, 109 e 110. Olha só. Nesse ele fala que os espíritos são sábios, aqui são de ciência, aqui sábios, aqui eruditos. Nesse, na questão 110, ele fala que é espírito de sabedoria, espírito prudente, espírito sábio. Mas o sábio não estava na 109, das outras? Qual a confusão? Inclusive na 109, o Guilherme Ribeiro é sábio e de sabedoria. Exatamente. Qual a diferença? Se você for pela palavra só, mas ele tem um conceito. Os espíritos sábios, eles têm mais intelectualidade e menos moralidade em relação à sabedoria. Está entendendo? Por isso que eu concordo mais com esse aqui, ó, de ciência e de sabedoria. Para mim é a melhor tradução. Aí você ficou na dúvida, faz o quê? Está entendendo, pessoal? É a dica de ter o original, né? Vai lá. Aí a Aline vai exemplificar esse problema que a gente acabou de falar, outro problema de questão de tradução. Livro dos Espíritos, questão 257, terceiro parágrafo. Na tradução do Guilherme. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. A gente já estudou isso, né, Marcos? Aí passa aí. Você deu quantas reuniões já no nosso estudo? Mais 8 ou 9 semanas, ainda não? Foi uns 2 meses. Só com isso. Só com isso. Aí vem o Evandro. O Evandro é a outra tradução. A experiência durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Durante os primeiros minutos, durante os primeiros instantes. Depois da desencarnação, não tem paz. O espírito não se encontra. Aqui é a mesma coisa, só que o Guilherme inseriu depois da desencarnação. E aí, o que a gente faz? O original. A experiência nos aprende com o pêndulo morto, o espírito, aí aqui no final. Aonde está escrito desencarnação aqui? Nos primeiros instantes do espírito, se explica, passar a situação. O Guilherme inseriu depois da desencarnação que não existe. Bem, a gente não sabe se é o Guilherme, porque a gente não tem o original do Guilherme, ou alguém. Ainda tem isso. Ou alguém. Aí... Mas o fato é que na tradução do Guilherme, lá que a gente tem acesso, existe uma frase, que isso aí é mais uma palavra, que não tem no outro. Isso então, pesa em relação ao conceito. Não tem no original. Aí você já fica com a opinião, nesse caso, do Moreto. Por isso que a gente tem que ter pelo menos mais uma tradução. E o original. Né? Tem que ter, estudante tem que ter. Ele insere a desencarnação que não existe. Enfim, a tradução insere, né, que a gente tem acesso. Exatamente. E aí fica a gente sem saber, vai no francês, não tem nada disso. Isso aqui não existe. Então, quer dizer, nesse caso, o do Evandro Toledo Bezerra é mais adequado. Nesse trecho, nesse caso. Eu adoro o Guilherme. Sempre estudo primeiramente pelo Guilherme, mas com essas ressalvas, a gente ter pelo menos mais de uma obra traduzida de ter o original. Aí, a estudo em grupo é muito válido também. Isso. Por quê? A gente está lá quebrando a cabeça sozinha. Chega alguém, de repente você pegou uma tradução que você não pegou, como acontece aqui, né? A gente está comparando os textos, não sei o quê, e aí você percebe que existe essa possibilidade. Aí você, de repente, aquilo ia passar despercebido na tua vida e pronto. Mas como um grupo
Quantas cabeças tem aqui pensando? É mais fácil de você detectar um erro e compartilhar aquilo. E aí todo mundo pensa junto. E aí vamos concluir, vamos procurar, pesquisar. É mais fácil também. É muito válido também esse estudo em grupo. O estudo. E só antes da gente entrar nesse site, pessoal, rapidinho. Porque eu sei que você quer falar, vamos deixar para depois, por causa do tempo, por favor. Só a gente entrar nesse site, queria falar uma coisa para você. A gente falou dos estudos em grupo, coisas de gestão. Coisas de gestão. Manda ver. Quando a gente está, por exemplo, num estudo como esse, seja numa palestra, seja numa dinâmica de grupo, seja numa exposição, isso é um espaço de estudo? Isso é um espaço de estudo ou não, gente? Não deixa de ser um espaço de estudo. Não é exatamente de estudo, né? Não deixa porque aqui a gente está pensando, a gente quer se aprofundar, que a gente está atento. Não deixa de ser um espaço de postura de estudo, pelo menos. Correto? Ou de início, né? Ou pelo menos de início, exatamente, de iniciação. Mas é o suficiente? Por isso que aqui a gente, quando vem a casa espírita, a gente vem pegar a sementinha. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. E não ter aquela postura em casa de ler qualquer coisa, de ler em qualquer ordem, de só ler livro de mensagem, só ler livro de romance, que a gente fala tanto aqui. Não é que não possa ler o livro de romance ou de mensagem, mas tem que estudar para a gente para entender espiritismo, senão não vai entender. E vai falar besteira lá na frente, corre um grande risco de ficar falando besteira e de se equivocar em relação aos conhecimentos de uma revelação tão importante quanto essa. Como última dica para a gente fechar, a gente trouxe o site que é coordenado por um trabalho de um companheiro do movimento espírita, o Cosme Massi, que é o IPEAC, o site do Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec. Está lá o endereço, ipeac.com.br, para quem quiser, tá? E ele traz muito interessante, a única coisa que o Cosme no meu entender escorrega é isso aqui, ó, quando ele fala de Allan Kardec. Allan Kardec é o fundador? Não. Allan Kardec é o quê? Codificador. É a única coisa que eu acho que ele e a equipe escorregam isso aqui. Né? Mas ele tem uma explicação. Exatamente. Ele tem uma explicação. Não concordando, que eu não concordo, mas é o direito dele e o direito meu. Dentro que a gente coloca, enfim. Mas que não desmerece de forma nenhuma o trabalho dele. Gente, o trabalho desse pessoal é extremamente grandioso, grandiosíssimo. Eu faço questão de mostrar isso aqui porque vocês podem entrar e falar, pô, Daniel está indicando, Daniel ali, o céu está indicando no site do cara fala fundador. Por isso eu fiz questão de mostrar isso aqui. Mas é um trabalho grandioso, pessoal. O trabalho que esse pessoal teve garante vaga em colônias acima do nosso lar. De tão precioso que foi, né? Desculpe o momento de brincadeira. Vamos lá no estúdio online, lá na museu. Quando a gente aperta aqui, aparece essa tela aqui, ó. Ele abre todas as obras, ou pelo menos quase todas as obras fundamentais de Allan Kardec. Aí vamos escolher uma aqui pra gente, ó, lá o Livro dos Espíritos, pra gente dar uma olhada. Quando a gente clica lá, ó, ele abre todas as partes do Livro dos Espíritos. Isso. Aí quando a gente clica lá, a gente estava lendo a introdução, né? Lá no início do Livro dos Espíritos. Quando a gente clica lá na introdução, ó, ele abre todos os itens da introdução, de 1 a 17. Mas atualizado, porque tem um outro site que é menos atualizado. Fala, que é o espírito.com. Esse é mais organizado. Né? Gente, isso que eu estou mostrando é com cada uma das obras, com cada uma das partes, com cada um dos capítulos, com cada um dos itens. Mas o melhor não é isso, hein? Calma, melhor ainda está por vir. Então vai Melhor ainda está por vir. Mas vamos escolher lá aquele que a gente leu, o item 8, ó. Vamos escolher o item 8 lá. Aí, quando a gente escolhe o item 8, ele abre com tudo que está, ele usa a tradução do Guilherme Ribeiro, tá? Ele usa com tudo que está lá na obra original e ele abre um monte de referência relacionada a esse texto. Olha aqui, ó. Quantas referências vem só de um item da introdução do Livro dos Espíritos? 23 referências. 23 referências. Tudo revista espírita. Eu vou falar já, não vou deixar. Tudo revista espírita. Mas às vezes abre, gente, de outra obra, resumo da lei dos fenômenos espíritos, espiritismo na sua expressão mais simples, catálogo nacional, não. Viagem espírita. Isso tudo que
você clicar, o que vai acontecer se você clicar em cada um desses? Vai abrir o texto todo. Vamos ver como é que é isso. Só que aí ele dá mais, além de em português, ele dá em francês. Se você quiser apertar em francês, no item 8, olha o que ele faz. Ó. Ele dá o texto todo em francês e as referências todas em francês. As mesmas referências anteriores, todas em francês. Estão conseguindo ler daí? E se você clicar, vai estar o texto original em francês. Agora, eu, como aprendiz de Allan Kardec, confio quando eu abro isso aqui. O que eu faço quando eu abro cada texto desse? Vou lá no original, vou conferir. Sempre eu faço isso. Porque nós somos estudantes do doutrina espírita e é isso que Allan Kardec nos convida a fazer. Facilita. Você vai montar um estudo. Isso. Gente, olha o trabalho que esse pessoal teve. Isso aqui é grandiosíssimo e está na nossa mão. Custo zero. Só o pagamento da internet mensal. Para a gente poder usar isso aqui. Né? Que bênção isso, né? Concluído então, para a gente fechar o nosso trabalho. Evangelho, né? Capítulo 17, tem 4 dos bons espíritos. Muitos, entretanto, os que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Aí olha a resposta. Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Direito à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então, para compreender a doutrina, a gente precisa de quê? De quê? Vem de cada um. Todos os ensinamentos são válidos. Né? Ele vai. Eu sempre entro nos tópicos, né? A clareza, a compreensão tem a ver com o nosso desenvolvimento. Né? Isso vem da gente. Vai, o negócio não é olha só como é que ele conclui bonito isso aqui, gente, para a gente fechar o nosso trabalho. Será então necessária para compreender a doutrina uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, eles apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém disso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer os olhos que observem as manifestações, enquanto a parte essencial, a filosofia, a moralidade, exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Para a gente ter maturidade do senso moral, a gente precisa do que, gente? Quando a gente fala de evolução do espírito. Para evoluir moralmente, a gente precisa evoluir. Por isso a importância do estudo. A desenvolver essa maturidade de senso moral e num ciclo virtuoso, intelecto e moralidade, estudo da doutrina espírita, com perseverança, com vontade, com continuidade, com tudo que a gente viu, a gente só tem a ser feliz. Que até tem a ver com o tema, né? Por que estudar a doutrina? A gente vai desenvolver o nosso intelecto, a gente compreende cada vez mais. E tem compreensões diferentes ao longo dos anos. Você vai ler um livro que você não lê há alguns anos, você lê ele de outra forma. Você depois estuda ele de outra forma. Então, se a gente não desenvolve esse intelecto, como você vai acreditar naquilo como verdade? Que é para você tentar começar a praticar. Então, a tua moral, ela vai, né, se purificando, ela vai se depurando, ela vai melhorando através dessa compreensão que primeiro você tem que projetar. Então, essa compreensão só vem através do estudo, não tem outra forma. Você queria falar, João? É só para remeter à página inicial, né? Isso. Diz que a doutrina espírita não é letra morta. Então a gente falou do porquê e do como estudar.
e se debruçar, né, para poder compreender e exercitar isso, porque se a gente só, né, absorver os conhecimentos e não exercitar, ela vai ser uma letra morta. E que bom que a nossa casa propicia isso, né, pra gente, para nós e para vocês, para todo mundo, até para os desencarnados que assistem o trabalho. A gente ter a oportunidade de refletir, porque até isso a gente quer que vocês reflitam, saiba que refletir. Poxa, que interessante, tem uma metodologia, tem dicas de quem já estuda. Né? Como é que eu vou aplicar isso? Faz com a tua cara, com o teu jeito, mas seguindo uma coisa que você tenha certeza que é confiável, para que você absorva coisas certas, não coisas distorcidas. E aí sim, você com a base, começa a aplicar aquilo no teu dia a dia. Então que bom que a gente tem essa oportunidade, porque não é todo mundo que passa isso, ninguém passou isso. Né? Então isso a gente vai aprendendo e vai querendo compartilhar mesmo. Então vamos absorver isso aí para a gente tentar no futuro se melhorar, né? Porque isso é uma consequência. Quando a gente aprende, estudou, aprendeu, a tua consciência vai fazer você querer se modificar. Mas se você não aprendeu aquilo, você passa despercebido, né? Kelvin, como a gente já estudou o tempo, vamos terminar, está disponível para tirar dúvida, tá? Pessoal, obrigado pela atenção, querendo seguir paz para os nossos lares, querendo de fato estudar doutrina espírita. A gente vai pedir a Aline para encerrar com a prece final, né, que um bom tempo ela não está aqui conosco. Hoje ela vai nos brindar com a prece final, agradecer a presença de todos. Foi muito bom estar no Intercede com vocês. Com certeza. Estudando, aprendendo, né, crescendo. E que a gente possa estar na última segunda-feira de dezembro, estar aqui se confraternizando, né? E avisar a todos que em abril nós vamos ter o SED 2. Nós vamos estar falando sobre reflexões em torno da mediunidade. Porque a nossa casa tem preocupação, já desde o início, está fazendo com que todos que cheguem aqui possam entender a questão do espiritismo e da mediunidade, tirando, né, as mistificações, os rituais que não existem. Então, desde o início a gente trabalha no nosso centro, nos nossos ciclos de estudos iniciais, essa filosofia, né? Para mais tarde a gente está indo aprofundar, já se despindo desse olhar que a sociedade tem, que nós temos ainda, né? Em face da nossa cultura religiosa, dos nossos atavismos. Tá bom? Então, pedir a Aline para encerrar o nosso trabalho. Então vamos nos concentrar no Mestre Jesus e agradecer, Senhor, esse momento maravilhoso em que estamos ligados a Ti, Senhor, pelo intelecto, pela reflexão do Teu nome, porque sabemos que esta doutrina vem porque Tu queres. Que possamos, Senhor, absorver ao máximo e que dentro das nossas imperfeições tamanhas, que possamos ter a humildade de perceber que nada sabemos, que a estrada é longa, mas que é possível de ser conquistada, que no tempo de cada um de nós, o Teu amor toque os nossos corações, e que essa vontade de Te conhecer, de conhecer o nosso Pai, o nosso Deus, de conhecer a nós próprios, de onde viemos, para onde vamos, o que necessitamos para crescer, que possamos mergulhar na literatura com vontade, com disciplina, que possamos vencer o cansaço, que possamos vencer as dificuldades que aparecem constantemente em nosso dia a dia. Que juntos tenhamos mais força, que a espiritualidade que nos incentiva sempre consiga acessar as nossas consciências, que nos apaixonemos por todos esses ensinamentos e que isso preencha o nosso coração, que aprendamos a ser pessoas melhores, que aprendamos a praticar e a nos amar. Obrigada, Mestre,
por esta oportunidade, que não a desperdicemos, como certamente já fizemos outrora. Que possamos absorver ao máximo e constantemente, e que isso ajude a nós próprios e aos nossos semelhantes. Obrigada, Jesus. Fique conosco, traga a cada um de nós as nossas necessidades, que tu conheces melhor do que eu. E leve toda essa energia maravilhosa de equilíbrio, de paz, de reflexão às nossas casas, aos nossos familiares. Que possamos não esmorecer jamais. Obrigada, Cristo.